Meus irmãos, nesse momento nós vamos preparar para ouvirmos a leitura do texto que iremos usar como base para esta noite, para a pregação da palavra do Senhor, nosso Deus. E eu quero convidar para a leitura do texto desta noite a nossa irmã Natália Rangel. Por favor, irmã Natália, pode vir aqui ao púlpito. Por favor, fique à vontade. Pode vir aqui, filha. Fica de frente para o pessoal aí. Leitura em Eclesiastes 3:16. Semelhança aparente na morte entre homens e animais. Vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então, até o 4. É isso que é isso? Isso. A nossa oração, Senhor, é que a Tua palavra fale aos nossos corações. E que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir em nós e através de nós. Para o louvor da Tua glória, e em nome de Jesus rogamos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos e amigos, o pastor já partiu para a glória, está na presença do Senhor nosso Deus, um grande servo de Deus chamado John Stott. Dentre tantos livros que ele escreveu um livro intitulado O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. E aí vem o subtítulo, como posicionar-se biblicamente diante dos desafios contemporâneos. É um livro interessante que ele apresenta os desafios que nós cristãos, nós servos de Deus, temos diante de nós em pleno século XX. E o John Stott, ele na sequência diz que com a chegada do século XX, ele abre um tópico no seu livro chamado Nosso Mundo em Transformação, o envolvimento cristão
ele pergunta, é necessário? Ou seja, o cristão tem que se envolver no mundo de hoje, ele precisa estar atento às coisas que estão acontecendo. E aí o John Stott, ele chama a nossa atenção não só para as mudanças advindas com o século XXI, como também muitas coisas que já estavam presentes no século anterior e que estão se tornando cada vez mais vivas, cada vez mais fortes, cada vez mais atuantes, e assim então afastando até mesmo os crentes da presença do Senhor, levando-os a adotarem um outro estilo de vida. Frente a estes desafios apresentados, John Stott, ele cita alguns destes desafios como exemplo. Primeiro, ele coloca a velocidade das mudanças tecnológicas, confirmando a esperteza da humanidade. Você observa hoje aí que o mundo, nessa questão de tecnologia, está muito avançado. Principalmente agora, nessa questão de pandemia, houve uma espécie de uma criatividade, ou seja, nós passamos a ter aulas online, né? Professores que achavam que usar essas ferramentas era coisa do passado, do diabo, que nunca iriam utilizar, estão sendo forçados, obrigados, né, a ter que conhecer essas ferramentas e assim por diante. Mas muitos estão indo até mais além disso. Ele também fala da persistência da pobreza global, que permanece um desafio ao nosso senso de justiça, ou seja, entra ano, sai ano, século, e você percebe que a injustiça, que a questão da pobreza continua no mundo e não se chega a um ponto final, não conseguimos dar um fim nessa situação, e você vê pessoas passando fome, famílias morrendo, e ele diz, igrejas e mais igrejas sendo plantadas, e a pobreza avançando cada vez mais. Também ele fala da nossa interdependência em escala global e as oportunidades comerciais que abundam, mas com pouco senso de propósito. E ele constata que alguns ainda acreditam que os cristãos não têm responsabilidade social neste mundo, a não ser com a evangelização. Diz ele, olha, há uma ideia aí que o pessoal diz o seguinte, pensa que o crente não tem que se envolver com isso, mas desde que, a não ser se envolver mais com a questão de plantar igreja, de evangelizar, de fazer missões e assim por diante. Então, quando ele faz isto, ele está cumprindo assim então a sua tarefa. E aí ele diz que é da vontade de Deus que nós, como povo do Senhor, não só vivamos de forma justa, mas também que defendamos a causa dos pobres e impotentes. Ou seja, não é só viver como cristão em pleno século XXI, não é só olhar para as injustiças, mas é preciso fazer alguma coisa, é preciso criar meios para que essas coisas não avancem e para que consigamos diminuir cada vez mais a pobreza, para que haja uma igualdade na população. Ele disse que só existem duas posturas, diz ele, como meio de solução da situação que nós podemos adotar. Uma é a fuga, ou seja, fugir de tudo isto. Como disse o salmista, quem me dera asas, voaria, iria para longe, ali eu ficaria. Ou seja, então, você não quiser enfrentar a situação, é só você fugir. Então, foge da situação e aí você vai acabar esquecendo. Ou então, você tem que se envolver. Ou você foge, ou você se envolve. Diz ele, são estas os dois caminhos que você tem. Ou você foge, ou você se envolve. Diz, agora, você não pode ser neutro, você não pode ficar em cima do muro. Ou seja, quando ele diz você, é claro e evidente que ele também está colocando isso aí à igreja. E aí você vê que John Stott, com uma visão além do seu tempo, nesse livro, ele conseguiu enxergar tudo isto. E é interessante porque, por ser ele também um homem de Deus, né, que viveu em plena comunhão com o nosso Deus, Salomão também foi um homem que viveu em plena comunhão com o Senhor e também conseguiu enxergar
além do seu tempo. No texto que nossa irmã Natália acabou de ler aqui para a gente, ou seja, esse texto que vai servir de base para a nossa mensagem de hoje, ou seja, Eclesiastes 3:16 até o capítulo 4, no versículo 6, Salomão, não se esqueçam que Salomão está analisando o mundo numa perspectiva horizontal, ou seja, debaixo deste sol, do homem que está longe de Deus, e ele estava vendo porque ele passou esse tempo longe do Senhor e adquiriu, sim, algumas experiências. E o que Salomão quer nos mostrar na sequência desta leitura, para os que estão hoje nos acompanhando, este é o nosso quarto sermão aqui da série de Eclesiastes. Então, se você quiser saber, conhecer como é que, quais foram as outras mensagens, vai no nosso site, no Facebook, no YouTube, e você vai ter acesso ali às mensagens completas, ou então no site do pastor André Ramos, você também vai poder ver ali as outras 3 mensagens que já estão lá, e o pessoal está acompanhando. Portanto, Salomão, quando ele inicia aqui o capítulo 3, no verso 16, vi ainda debaixo do sol, ou seja, debaixo do sol, numa perspectiva horizontal, sem Deus, debaixo do sol, lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Esta é a visão que Salomão teve. Salomão, ele olha debaixo desse sol, ele olha para o mundo da sua época, para os governantes, para os reis, para aqueles que tinham a incumbência de liderar o povo, de aplicar a justiça, de fazer o bem para um e para o outro. Então, Salomão, ele vê essas coisas todinha e vai passar agora a sua impressão de tudo que ele pôde constatar. E ao ler esse texto, então, para a gente poder entender um pouco melhor, eu dei esse título que você está vendo aí, a postura do cristão em um mundo de injustiça, tá? A postura do cristão em um mundo de injustiça. E eu quero trazer aqui para vocês alguns pontos que vão falar da nossa postura nesse mundo de injustiça, como que você e eu temos que fazer como homens de Deus, também como mulheres de Deus, qual deve ser o nosso papel nesse mundo de injustiça. Ou a gente foge, ou a gente se envolve. A pergunta é, qual vai ser a sua decisão? Você vai fugir ou vai se envolver ao perceber que a coisa caminha cada vez mais, tá? É interessante notar que Salomão, nesse texto, ele fala do trabalho do homem num campo cheio de competição, cheio de inveja, cheio de impiedade e de injustiça. E ao fazer isto, então, eu quero já logo de início mostrar para você a postura do cristão nesse mundo de injustiça. Não pode ser uma postura de indiferença. O cristão, o servo de Deus, ao perceber as coisas ruins nos dias de hoje, ele não pode ter uma postura indiferente. Observe aí o olhar de Salomão, como é que ele consegue contemplar essas coisas. Ele observa as coisas ao seu redor, na sua perspectiva horizontal, e ele vê. Veja bem o que ele vê a impiedade reinando no mundo. Está aí no verso 16, vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Ou seja, diz ele, a justiça que deveria imperar, que deveria estar presente mais e mais, no entanto, não estava. Mas a maldade, diz ele, a justiça deu lugar à maldade, e a maldade continuou a crescer cada vez mais. E eles perguntam, mas ninguém faz nada. Ninguém move uma palha ao ver ali o pobre sofrendo cada vez mais. Ninguém faz nada ao ver que os governantes estão cada vez mais se enriquecendo e sendo injusto com o povo. Ninguém faz praticamente nada. E Salomão, ele caminha um pouco mais aí, no verso 17, ele diz, então, disse comigo mesmo, é como se ele estivesse falando com os seus botões. Ele contempla o mundo no seu tempo, ele começa a olhar essa visão do todo, e ele então vai falar consigo mesmo. Diz lá, então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para
para todo propósito e para toda obra. O que Salomão quer nos mostrar aqui é o seguinte: olha, a injustiça pode reinar. As pessoas que não olham com bons olhos para o pobre, que não fazem nada, vão continuar assim. Mas ler do engano é pensar que Deus não está vendo. Ler do engano é pensar que Deus não vai fazer nada. Ler do engano é pensar que Deus não vai agir. Deus vai agir. Lembre-se que Salomão aqui está começando a caminhar para um retorno à sua comunhão com o Senhor. Por enquanto, ele ainda está longe do caminho do Senhor. Então ele diz que o juízo de Deus existe. Tá? Só que a ideia que ele tem de juízo de Deus não é a mesma que nós temos. Né? Então, Deus, ele vai procurar agir de forma certa, no tempo certo, e aplicando assim, então, a justiça. Então, para Salomão, há um Deus que age, há um Deus que vê, um Deus que contempla tudo e todos, e percebe e vê, sim, a injustiça crescendo cada vez mais. Observe aí, no verso 18, diz o seguinte: disse ainda comigo, ele ainda está conversando com os seus botões, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. O que ele chega à conclusão aqui, nesse primeiro ponto, é o seguinte: olha, eu acho que a maldade está crescendo cada vez mais no meio da população, ou no mundo, ou da sua época. Diz ele, isso é porque é vontade de Deus, é porque Deus está permitindo isto para poder julgar assim então as pessoas. Deus está mostrando para ele que todos somos animais. Veja bem o que ele chega a dizer aí no verso de número 18, né? Veja que são em si mesmo como animais. Tá? Ou seja, quando diz que todos somos animais, né? Eu sei que muitas vezes nós temos uma atitude que acho que nem os animais teriam, né? A gente faz coisas, às vezes, que nem os animais fariam. Mas a ideia aqui de ser igual um animal não é, por favor, não entenda de forma literal. O que Salomão aqui quer dizer é o seguinte, é que nós somos iguais aos animais no que diz respeito ao fôlego de vida. Deus deu a todos nós o fôlego de vida. E, ou seja, quando morre um, morre também o outro. Então, não há uma diferença em termos de fôlego de vida para os animais e para os homens. Então, todos morrem nessa perspectiva. Tá? A princípio, esta é a visão, esta é a ideia de Salomão. Então, ele procura mostrar que no mundo de injustiça, o cristão ele tem que ter uma postura, não pode ter uma postura indiferente às coisas, mas ele precisa agir, não só contemplar, não apenas olhar, não apenas falar, mas ele precisa fazer alguma coisa. Em segundo lugar, a postura do cristão no mundo de injustiça não pode ser de competição. É interessante que Salomão vai nos falar dessa competição que já acontecia no tempo dele. A competição, irmãos e amigos, é algo terrível na nossa sociedade. Há competição entre as empresas, né? Onde uma procura ser melhor do que a outra nesse tempo então, de pandemia aí, em termos de vacinas, né? Quem que vai sair na frente, quem que vai poder oferecer mais vacina para esse país ou para aquele outro, e quem que vai ficar melhor, quem vai ganhar mais dinheiro. Você vê a competição em vários lugares. Há competição entre igrejas para ver quem arrecada mais. Sabia disso? Não, pastor. Sim, há essa competição. A gente às vezes chega em reuniões e pergunta, como é que foi a sua igreja? Quanto que ela arrecada esse ano? Mas por que você quer saber, amigo? Até para dizer, não, a minha igreja arrecadou mais, a minha igreja não sei o quê. Até no nosso meio nós encontramos esse tipo de competição. Há competição entre pastores para ver quem recebe mais ovelha, mais membros. E aí, ouvindo a ocasião, aliás, um pastor que foi meu professor, Deus já chamou para a glória, que é o pastor Javan Pinto Ribeiro, grande servo do Senhor,
ele contando que estava numa reunião de presbitério e os pastores estavam ali, cada um perguntando ao outro: "Ei, como é que foi a sua igreja esse ano aí? Você recebeu quantas pessoas?", né? E aí cada um contava a sua história, né? Dava o seu relato: "Olha, a minha igreja foi bem, recebi X pessoas. E a sua?". "Não, a minha tá demais, eu recebi tantas pessoas, nossa recreação subiu tantos por cento. E você?". "Olha, eu batizei tantas pessoas". Cada um só contava a vantagem. E aí chegou a vez do pastor Javan: "E você, Javan?". Ele disse: "Olha, esse ano para mim não foi bom, não. A igreja não está legal, a nossa recreação, ela caiu bastante. Eu não recebi ninguém na igreja, mas Deus preservou, né, os irmãos que estão lá. Então vocês, por favor, orem por mim, e também para a minha igreja, para que Deus, né, abençoe". Ao fazer isso, aí o pessoal começou a mudar a história. Cada pastor começou a mudar a sua história. "Bem, a minha está assim, mas é..." Aí começou a inverter todo o processo, né? Então, irmãos, há competição também entre pastores para ver quem recebe mais ovelhas. Há competição no esporte para ver quem é o melhor. Há competição. Esse dia terminou a competição. É incrível você perder e ganhar, mas levar é incrível. Mas há competição. Alguns caíram, outros ficaram de pé ali. E essa é a competição. Então não tem como você vencer isto aí, porque o nosso mundo não é diferente do mundo de Salomão. Nós vivemos num mundo de competição. Não tem como fugir disso. Devido à expansão do comércio internacional, a economia estava crescendo de forma muito rápida. Na época de Salomão, as pessoas ganhavam dinheiro da noite para o dia, mas também perdiam com muita rapidez. E estavam colocando o coração na economia, no ganhar dinheiro, em ter uma vida melhor, e a competição crescia cada vez mais entre eles. Aí a pergunta que temos que fazer é esta: como o povo de Deus deve trabalhar em um mundo cheio de impiedade, opressão e inveja? Para quem trabalha numa empresa que você tem que dar produção, produzir. Há competição naquele meio para ver quem é que vai produzir mais do que o outro, porque se você produzir mais, você ganha mais. Eu trabalhei numa fábrica, permito usar essa ilustração pessoal, numa fábrica de pipocas. E a gente fazia pipoca doce, pipoca salgada, fazia aquele, chama de arrozinho, né? Arrozinho é o famoso cocôzinho de rato, né? Para quem não conhece. Mas Fernanda está rindo, né, Fernanda? Ela conhece. E nós tínhamos que, o nosso trabalho era encher aqueles saquinhos. Então, no tempo atrás, o pessoal gostava de comer pipoca doce. Mas olha, sabe como é que nós encher aquele saquinho? Não tinha máquina. Você tinha que pegar o saquinho, né, esfregar para descolar, botar na mão um pacote assim de talvez de 20 ou 30. Já tinha até toda a prática, né? Com uma dedo assim, você abria e... Imagine no tempo de pandemia você enchendo um saquinho de pipoca. Pegar o saquinho, com a mão você enchia, por causa de uma caixa. Tinha uma caixa, a caixa ela tinha, acho que, eu não sei se era 50 por 50, sei lá. E dava 4 fileiras, 5 de saquinho de pipocas, até em cima. Tinha que ser rápido. Tinha que encher e vai. Tinha que encher uma caixa rapidinho, era uma competição. Então ficava aquela pilha de caixas. Né? Só que alguns, na esperteza, né, para poder andar mais rápido, colocavam a pipoca no meio da fileira ali para poder subir um pouco a fileira. Aí o patrão chegava para poder fiscalizar, olhava e apertava. Ó, aqui é para mais uma fileira. E era de 20 saquinhos, era muita coisa. Você tinha que encher tudinho e tinha que estar cheio até a boca. Era competição. Para quê? No final da semana, para ver quem conseguiu encher mais caixas para ganhar mais. Depois, com o tempo, aí o patrão comprou uma máquina e a máquina passou a encher aquele saquinho, se for só passou a empacotar. E aí no pacote também a mesma competição. A gente fazia 100 por dia, 200, 300, aí começou a subir, a ponto de fazer 1000 pacotes por dia. Mas para fazer 1000 pacotes por dia, você tinha que pegar na empresa às 5 da manhã. Era uma correria, era uma competição. É um mundo de competição. Salomão viveu num mundo assim.
E Salomão estava consciente de tudo que estava acontecendo no seu tempo. Tudo. Ele repete aí o verso 16, que diz lá: vi debaixo do sol que o lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Entenda aqui, quando ele põe em lugar da justiça, entenda corte. Marque aí, lugar de justiça, corte, tá? Então, no lugar da justiça, tá, que deveria reinar a justiça, reinar cada vez mais a maldade. Este era o único lugar em que se deveria encontrar a justiça, mas não era assim. Todos estavam completamente corrompidos, todos. Onde o pobre deveria encontrar ali alguém justo, alguém real, leal, alguém correto, ele só encontrava injustiça. Eu acho que eu já vi esse filme nos dias de hoje. No tempo de Salomão, a maldade estava infiltrada na sociedade e era considerada algo normal. Veja bem, em plena época de Salomão, ser malandro, ser esperto, já era algo normal. Praticar o mal contra o próximo já era normal. O profeta Isaías, ele viu isso no seu tempo, e ele chegou a dizer o seguinte, lá em Isaías, no capítulo 5, no verso de número 8, ele disse o seguinte, atentar depois para essa leitura, disse Isaías 5, 8, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ou seja, são pessoas que estão cada vez mais adquirindo riquezas, sem olhar para os pobres, sem ajudar as pessoas. E no verso 23, diz ele ainda, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Ou seja, a pessoa que era justa, que deveria sim ver ali o seu direito atendido, no entanto, as pessoas não estavam agindo assim, estavam negando justiça, negando os seus direitos. Esse é o tempo de Salomão, e não está tão diferente de forma alguma do nosso tempo. Meus irmãos, algo terrivelmente errado está acontecendo também no nosso tempo, assim também como aconteceu no tempo de Salomão. Por suborno, diz ele, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Quando você tem todos os seus direitos, você vai buscar os seus direitos, eles são negados. E Salomão, não vejo que ninguém faz praticamente nada. Algo está terrivelmente errado quando o ímpio prospera e o pobre é oprimido. Então compensa ser ímpio. Salomão percebe que na época dele, quem era ímpio estava bem. Quem oprimia estava bem. Quem era honesto, quem era justo, estava mal. Esse era o tempo de Salomão. E nós não podemos nos calar diante da impiedade que se assola, que cresce cada vez mais no nosso tempo. Em Levítico, no capítulo 19, Levítico 19, quando Moisés, que é o autor deste livro, né, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia aí, ele diz o seguinte em Levítico 19, verso 15 e 16. Levítico 19, versos 15 e 16. Diz ele, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, com justiça julgarás o teu próximo. Ou seja, olha, você tem que ser justo. E você que é justo tem que agir com justiça. Se o pobre estiver errado, você não tem que favorecê-lo. E nem tampouco o rico. Você tem que ser justo. Você tem que ser leal. E aí vem o verso 16 do seguinte, de Levítico 19. Não andarás como mexeriqueiros entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Ou seja, tenha uma vida correta, seja correto nos seus dias. Portanto, meus irmãos, essa postura
tem que ser uma postura que venha agradar e glorificar a Deus. Em terceiro lugar, a postura do cristão é de mostrar a verdade de que há um Deus que tudo vê, há um Deus que contempla tudo e a todos. Salomão nos diz aí no verso 17, então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para a obra, para toda boa obra. No tempo de Deus, Deus julgará e Ele julgará com justiça. Há um Deus que tudo vê. No Salmo de número 98, quando o salmista fala desse Deus que há de vir para julgar, ele disse o seguinte aí nos versos 8 e 9, né? Quando fala da justiça do Senhor, diz ele no verso 8, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo dos montes. E aí vem, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade, com igualdade. É assim que Deus vai julgar. A impiedade, irmãos e amigos, cresce na sociedade humana, mostra às pessoas que elas são como animais. O que acontece é que muitas vezes as nossas atitudes se igualam com a forma que os animais muitas vezes também estão agindo. Por exemplo, em plena pandemia, tem gente ganhando dinheiro à custa dos outros. Estão aproveitando. Os espertos estão atuando, dilubriando. Muitas pessoas ficaram sem aquele auxílio, porque o esperto foi na frente e pegou. Em plena pandemia, tem executivo aumentando o próprio salário em 16 vezes mais, e dos empregados em 2 vezes mais. E o povo pagando o combustível mais caro para garantir os seus salários. Este é o nosso mundo. Em plena pandemia, tem prefeito aumentando o próprio salário e o dos seus secretários em mais de 11 mil reais, enquanto os pobres sofrem com um minguado salário. Isso em plena pandemia. Diante de Deus, essas vantagens não existem. As pessoas podem tirar vantagem hoje e vejam só o que foi que Salomão disse a respeito dessas vantagens que os homens tiram e acham que estão tendo, né? Como a lei do Gerso. Diz aí o verso 19, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Os mesmos lhes sucede, e como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Olha, Deus vê tudo. Deus contempla tudo e a todos. Tá? E no momento em que Ele quiser retirar o fôlego de vida, Ele assim o fará, e aí tudo então estará acabado. Salomão aqui não está de forma alguma defendendo a questão de que uma vez a pessoa morre, acabou tudo. Não, ele não está de forma alguma caminhando nessa tese aí, tá? Diante de Deus, Ele quer nos mostrar é que seres humanos e animais vão para o mesmo lugar. Não tem céu dos animais, não tem esse negócio aí, porque eu sei que nós temos também que respeitar, amar os animais, e aí quando o pessoal diz que quando você mata um animal, olha, quando você morrer, vai passar lá pelo céu dos gatos e eles vão te atacar. Não tem esse negócio não, irmão, por favor. Tá? Quando ele diz ali que os humanos e animais vão para o mesmo lugar, veja aí no verso 20, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Todos vão para o mesmo lugar, ou seja, vamos voltar para o pó. O Senhor disse, tu és pó, e para o pó retornarás. Essa que é a ideia. Tá? Essa que é a ideia de voltar ao pó, porque nós viemos do pó. O salmista, lá no Salmo 104, ele diz o seguinte, no verso de número 29,
Disse ele: se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. E Salomão vai dizer a mesma coisa: tu és pó e ao pó voltarás. Tá? Diz ele: olha, então não tente levar vantagem nesse mundo, porque você vai para o mesmo lugar. Você morre, vai ficar tudo aí. A gente viu isso aqui bem no começo. Mas, irmãos e amigos, a postura do cristão nesse mundo de injustiça é mostrar para o mundo que sem Deus ou debaixo desse sol não temos certeza das coisas. Salomão diz no verso 21, diz o seguinte: quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Essa é a pergunta que Salomão deixa no ar. Portanto, aqui no verso 21, ele deixa claro de que Deus, que sem Deus, a nossa resposta a respeito das questões da vida é duvidosa. Por isso que muitas pessoas dizem: olha, para mim morreu, acabou. Não, não tem esse negócio de morreu, acabou não, tá? Diz ele, a questão é, como que eu, cristão, vou responder essa indagação de Salomão? Olha, morreu realmente, acabou? Ou quando alguém diz: olha, não, porque morrendo ali, já era. Não, de forma alguma. Porque após a morte, segue o juízo. Hebreus 9, 27 diz: aos homens está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, segue o juízo. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós temos que entender isso aí. Não acaba com a morte, porque se fosse assim, seria muito fácil. Depois disto, vem o juízo. É certo que Salomão não tinha uma visão do juízo que nós temos hoje no Novo Testamento. Mas temos que entender que a morte não é o fim. Após a morte, segue o juízo. Mas, irmãos, a postura do cristão também tem que ser e demonstrar com as suas palavras e vida que precisamos desfrutar do nosso trabalho com tranquilidade. O verso 22 diz: pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Salomão ele faz com que você pense um pouco. Diz: olha, quem morreu não voltou para dizer como é que é. Ou seja, então, se ninguém voltou para dizer como é que é, então quer dizer então que morreu, acabou. Mas não é assim. Quando nós agimos de forma correta, e principalmente no nosso trabalho, temos que entender que o trabalho que Deus nos dá é um trabalho recompensador. Por exemplo, no Éden, o trabalho era recompensado, ou seja, de Adão e Eva, era recompensado com o prazer de comer livremente de toda árvore do jardim. Livremente. Além também de descansar em Deus. O texto de Gênesis diz o seguinte, no capítulo 13, verso 10, quando a serpente indagou: olha, no dia que vocês comerem, vocês certamente serão iguais ao Senhor, iguais a Deus. E aí a ambição levou então Adão a pecar contra Deus, mas Deus prometeu depois um outro jardim para o casal. Está lá em Êxodo 3, quando ele fala com Moisés, ele promete ali então para o seu povo, tirar seu povo para levar para o seu povo para uma terra boa que emana leite e mel. O trabalho, irmãos, ele é recompensador, e então nós temos que manter o foco no trabalho. Se você olhar para as observações de Lucas, por exemplo, Lucas, no seu capítulo 12, no capítulo 12, verso de número 15, ele disse o seguinte, Lucas 12, 15:
porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Perdão, aqui é o 12, 15, é o 15, perdão. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nossa vida não pode estar pautada nos bens que nós possuímos. Não podemos colocar o nosso coração ali nos bens materiais, porque onde estiver o tesouro, ali também vai estar o nosso coração. Eu sei que com o trabalho a pessoa adquire a sua tranquilidade, a sua segurança. Como alguém disse, olha, o trabalho ele é recompensador. Trabalhar é bom, mas dá trabalho. Dá trabalho trabalhar. Mas nós temos que olhar para o trabalho como algo abençoado e abençoador que veio tão somente das mãos do Senhor nosso Deus. A postura do cristão em um mundo de injustiça é ser boca de Deus e denunciar as injustiças presentes. No capítulo 4, no verso 1 de Eclesiastes, Salomão diz o seguinte: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Essa passagem, irmãos, Salomão nos convida a olharmos para as pessoas e para vermos o que ele viu. Salomão estava sempre atento às coisas, observando tudo e todos ao mesmo tempo. E veja só o que foi que ele viu. Em primeiro lugar, ele viu pessoas oprimidas, chorando e ninguém consolando. As pessoas no seu tempo estavam sofrendo, a justiça não estava sendo praticada. Com isto, as pessoas sofriam cada vez mais, choravam mais e mais, e ninguém fazia nada. Diz ele, eu vi pessoas sofrendo terrivelmente, e ninguém fazia nada. A mesma coisa também acontece no nosso tempo. Esse tempo de pandemia, nós temos que fazer algo, temos que ajudar as pessoas. Ele viu a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Ninguém fazia nada. Martin Luther King disse que pessoas oprimidas não podem viver oprimidas para sempre. Razão pela qual também o Senhor disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 20, o seguinte: há muitas pessoas cansadas da injustiça desse mundo, há muitas pessoas cansadas da inércia do povo de Deus, dos nossos governantes, há muitas pessoas cansadas porque ninguém está fazendo nada. É como se Salomão estivesse falando dos nossos dias, temos que fazer alguma coisa. As pessoas estão se enriquecendo mais e mais, enganando pessoas com a vacina, dando vacina de vento. E você, quando vai abordar, não, eu não vi, eu esqueci. E outras que até mesmo sendo poupadas, pessoas que não deveriam estar na fila, estão furando fila da vacina. Ou seja, essa injustiça crescendo cada vez mais, e a malandragem no nosso meio. Salomão disse, não vi ninguém que libertasse estes oprimidos, que choravam e gritavam o tempo todo. Ele não viu ninguém. Ninguém para se levantar, ninguém para fazer alguma coisa. Mas, meus amigos e irmãos queridos, eu vos convido a olhar para Jesus. A olhar para Jesus quando o próprio Lucas, servo do Senhor, no capítulo 4, quando ele narra, quando Jesus Cristo entrou na sinagoga, e o pessoal lhe entregou o livro, e ele abriu o livro, e ao abrir o livro, todos estavam olhando para ele, contemplando, fitando para ver o que ele iria ler, o que ele iria falar. E Lucas diz que o Senhor começou a ler e disse o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres,
Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele fez tudo isto porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Foi por isso que ele veio, para libertar os oprimidos, os cativos. E nós, como igreja do Senhor Jesus, também temos que seguir o mesmo caminho. Não podemos nos calar, sabe por quê? Porque nós somos os verdadeiros atalaias do Senhor e precisamos denunciar a opressão reinante na nossa sociedade. Aos espertos, temos que dizer o que estão fazendo. Temos que ser boca de Deus no mundo de hoje. Paulo Freire, quando escreveu o seu livro A Pedagogia do Oprimido, diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Quando nós educamos no caminho certo, quando nós educamos com a palavra de Deus, as pessoas são libertadas, mas quando isso não acontece, o sonho do oprimido é ser opressor. Vamos oprimir mais e mais as pessoas. A ausência momentânea de um libertador não pode turvar a nossa visão em relação a respeito do agir de Deus. Salomão exclamou: pelo que tenho mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Não podemos olhar para essa forma. Ele continua no verso 3, diz o seguinte: porém, mais que uns e outros tenho por felizes os que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Às vezes nós, se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ter o mesmo pensamento de Salomão. Quem não nasceu é feliz porque não viu a situação que nós estamos vivendo, passando. Quando Deus chamou Moisés e conversou com ele daquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia, quando você vê ali a vocação de Moisés para voltar ao Egito, lá em Êxodo capítulo 3, o texto do capítulo 3, do verso de número 7, o Senhor disse a Moisés o seguinte: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vejam aí, Deus viu tudo isso e diz: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus vê a nossa opressão. Por mais que os nossos inimigos tentem cada vez mais aniquilar a nossa vida, nos oprimir cada vez mais, Deus está contemplando tudo e a todos. Ele, no tempo certo, Ele vai agir. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Salomão perguntou: quem é que vai fazer alguma coisa? Não tem um libertador? A gente tem que olhar para o futuro, olhar para a frente, para ver o libertador que está para vir, ou seja, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para terminar, queridos, a postura do cristão em um mundo de injustiça deve ser de reflexão, mas também de ação. Não só refletir sobre o mundo, o que está acontecendo, mas também de agir. Eclesiastes 4, verso 4 ao verso 6, disse Salomão o seguinte: então vi que todo trabalho, de toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Refletir sobre os perigos da inveja
é a primeira coisa que nós temos que entender de Salomão, que a nossa ação, nossa forma de agir tem que ser de ação e de reflexão. Ele chama a atenção para o nível da inveja na época dele. A inveja, ela inspira a competição. E até é capaz de levar a pessoa a praticar a maldade contra o próximo. A inveja é quando você alimenta o desejo de ter aquilo que o seu próximo tem e que você não tem naquele momento. Isso é inveja. Elogiar o que a pessoa tem é uma coisa, invejar é outra. Você sabia que também a inveja está também presente até no meio dos cristãos? Sabia que tem cristão que é invejoso? Pastor, mas não podia, sim, não podia, mas tem cristão que é invejoso. Né, Rosimeire? Não tem cristão que é invejoso? Tem cristão que inveja os outros. Ah, eu queria ter um carro assim. Vai trabalhar, ora bolas. Vai se esforçar, vai estudar, vai acordar cedo. Não é só invejar. Eu queria, como alguém disse numa charge, disse o seguinte: eu queria ser que nem o meu irmão, ser rico que nem ele. O seu irmão é rico? Não, ele só sonha. Vai trabalhar para ser rico, para ter dinheiro, para ter uma vida tranquila. A inveja, ela é perigosa. E Salomão conhecia muito bem isso. Ele disse lá, por exemplo, em Provérbios 27, verso 4, ele diz o seguinte: cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Quem é que pode resistir à inveja? A inveja, ela acaba com muita gente. A inveja, às vezes, pode até ser aquele olho de seca pimenteira, né? Olhar assim, falar, olha, eu queria ter uma coisa assim. Se não conseguir, acabar secando, né? Acabar morrendo. Mas ficar fora da força de trabalho não é uma opção sábia. Salomão fala sobre cruzar os braços ou fechar as mãos para o trabalho. Seu cristão não pode ficar sem trabalhar, cruzar os braços. Porque quem não trabalha também não tem que comer. Quando ele põe aqui que a pessoa que cruza os braços não quer fazer praticamente nada, já que você não quer trabalhar, também não tem que comer, e assim por diante. Agir ou trabalhar sem abrir a mão do descanso, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. É correr atrás do vento. A ideia que Salomão põe aqui, nesse finalzinho, aí no verso 6, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho. Ou seja, olha, a ideia de mão cheia de trabalho é aquela pessoa que não tem tempo para descansar, que tem um emprego, 2 empregos, 3 empregos. Acho que você já viu isso num filme que diz: meu esposo tem 2 empregos. Eu já vi isso num seriado que passa por aí. Meu esposo tem 2 empregos, né? Ou seja, são pessoas que não têm tempo para descansar, só trabalham e não descansam. Estão sempre com a mão cheia. Quando eu estava na fábrica de pipocas, aí as crianças iam pedir pipoca. Mostra uma pipoquinha aí. Só que você não podia dar o pacotinho, o saquinho de pipoca. Você tinha que levar lá no recipiente e dizer: para a mão aí. Bom, se eu fosse colocar a pipoca na sua mão, como é que você faria? Você colocaria a mão assim? Ou colocaria a mão assim em forma de concha? Com certeza colocaria a mão em forma de concha. Para quê? Para caber mais, é claro, evidente, né, pastor? Para caber mais, né? Com certeza. Tá, mas se você colocou as 2 mãos, elas estão cheias, como é que você vai comer? Porque as mãos estão ocupadas. Mas se você colocar numa mão só, você pode com a outra e ir comendo. Só que nós não fazemos isto. Sabe por quê? Porque somos gulosos. Queremos mais e mais. Tudo é meu. Diz Salomão, aí no verso 6, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias. É melhor você ter um trabalho que te dê alegria,
que te permite descansar no final de semana do que só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Pense nisto. É isso que ele está colocando aqui. Provérbios 16, 15, termino com esta leitura. Salomão, por ter toda essa visão do seu tempo, ele nos convida a esta reflexão. Em Provérbios 15, 16, ele disse o seguinte: melhor é o pouco havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Onde há inquietação. Em 16:8, logo na sequência, diz ele: melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com injustiça. Melhor você ganhar o seu salário de forma honesta do que ter muito dinheiro de forma desonesta. E na sequência, no 17:1, ele diz o seguinte: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Ou seja, aprenda a se contentar com o que você tem. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, ele diz o seguinte no verso 5: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esse é o Deus que está sempre conosco. Este é o Deus que nos auxilia em toda a nossa caminhada. Como tem que ser o nosso proceder nos dias de hoje? Como tem que ser a nossa postura no mundo de injustiça? A injustiça campeia pelas nossas portas. E você e eu temos que fazer alguma coisa. Como eu posso fazer, pastor? O que eu posso fazer para ajudar? Se você tem habilidades para escrever, escreva um artigo e fale sobre a injustiça. Você do direito, você advogado, você professora, escreva. De vez em quando a gente recebe convites para participar de seminários, muitos seminários, que vão falar sobre a injustiça, sobre a ausência de democracia, amor ao próximo. Nós temos que estar nesses lugares. Jovens, vocês têm que fazer alguma coisa. Jovens advogados, estão aqui, muitos aqui na nossa igreja, temos que fazer alguma coisa. Vamos escrever. Vamos participar de congressos, desses eventos. Vamos mostrar o que nós somos capazes de fazer. E Deus tem nos dado toda a habilidade. E nesse mundo de injustiça, nós precisamos fazer a diferença. Não vamos nos calar. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre nós. Ele nos ungiu para pregarmos as boas novas e para libertarmos os cativos e os oprimidos. Salomão viu tudo isso no seu tempo. E depois ele nos convida na sequência da leitura, se Deus permitir assim, então, no próximo domingo. A quinta mensagem do livro de Salomão, Eclesiastes. Deus te abençoe. Deus te deu uma semana de paz abençoada e abençoadora. Mas pergunte a Deus: Deus, em que eu posso ser útil nesse mundo de injustiça? O que eu posso fazer? E com certeza Ele vai te mostrar. Que o meu Deus te abençoe. Que o meu Deus te guarde e proteja sua vida cada vez mais. Faça a diferença neste mundo. Em nome de Jesus. Amém.